Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus já dizia àquele povo que eles cometeram dois crimes: cavaram suas cisternas rachadas, que não retêm água, e abandonaram a ele a própria fonte de água viva. Cristo, o ungido, gerado no seio do Pai antes mesmo das obras mais antigas, a água que jorrava na fonte, a mesma água aonde através tudo se formou, houve uma porção de terra seca, aonde pela mesma água acabou-se com o mundo antigo, através do dilúvio, e ali em Meribá, quando a palavra diz, quando na primeira vez usou o cajado para ferir a rocha, na segunda vez foi-lhe dito: falai a rocha. E ali Moisés, que havia levantado a serpente no deserto, tentou contra o próprio Senhor quando feriu, ali por ser induzido devido àqueles murmuradores, onde sabemos que ninguém pode, na verdade, atribuir a sua falta a outro, assim como fez Eva, botando a culpa na serpente, assim como Adão na mulher, na auxiliadora, que era idônea, mas na verdade se tornou a própria meretriz, aonde a responsabilidade é individual, e nós devemos sempre anunciar aquele que é a fonte de água viva, aquele que tudo opera e executa, aquele que nos mantém saciados e não com a língua ressequida. É assim a palavra nos ensina, porque na verdade a água, que é a palavra, entra pelo ouvido e sai pela boca, se sacia por aquilo que sai, não aquilo que entra. Aleluia. Porque assim como ele dizia ao povo, aquilo que entra sai pelo esgoto, mas assim aquilo que sai também é o que contamina o homem, de onde se procede toda a saída do coração. Devemos sempre estar com o caráter, que são os rins aperfeiçoados, manejando bem a palavra da verdade, do que não tem que se envergonhar. A espada, aonde ele nos ensina que é uma língua. A espada é uma língua afiada daquele que maneja bem a palavra da verdade, como no ataque, do que não tem que se envergonhar, porque não adianta manejar bem a palavra e não ser praticante, mesmo porque para solidificar a casa é necessário estar consolidando através da estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus, Cristo ungido, Jesus, o Filho do Homem, onde através daqueles que perseveram segundo o seu Espírito, o Espírito é a verdade. Três proclamam, que era a água, a palavra, e o Espírito, água e Espírito, e o sangue, três proclamam, onde antes era necessário o sacrifício dos animais, até que o Cordeiro de Deus fosse imolado, aquele que não tem mácula, aquele que puro, se até mesmo pelo sangue dos animais se fazia expiação, quanto mais por aquele que fala com mais veemência do que o sangue dos animais, do que o sangue de Abel e até mesmo dos bodes. Por isso nós perseveramos dia após dia, onde o sangue faz a expiação pela culpa dos pecados, e não retrocedemos, segue como nova criatura,
e o Espírito nos conduz ao caminho. Aquele que dá ouvido, acata as advertências, permanece no caminho. Mas aquele que entristece o Espírito de Cristo, não acatando as advertências, o entristece, a ponto de que há uma briga constante, onde, por ser avisado e não se corrigir, chega a ponto de se tornar inimigo do Cordeiro, onde vem a ira do Cordeiro daqueles que não obedecem o Pai, que disse: este é meu filho amado em que me regozijo, que me comprazo. E assim o filho é aquele que dele é a ira e a vingança, porque o Pai não julga, concedeu ao Filho o poder e autoridades tanto no céu como na terra para julgar, e ele é juiz de vivos e de mortos. Assim nos diz o Senhor, e ele está a trazer juízo sobre todo ser que respira em todo o mundo. Em mais um dia, ficai vigilantes, em oração, orai em espírito e vigiai, segundo em vão vigia, se não for o Senhor e Salvador Cristo Jesus, que é a nossa torre forte. Por isso, em vão vigia aqueles que, se não for ele, o nosso vigia. Perseverai sempre segundo o seu Espírito, porque até aqui nos ajudou o nosso Senhor.